Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/do jeito do Jonas, ok? Na minha página pessoal do Facebook, coloca lá Jonas Grebe, que você vai encontrar a minha página pessoal. Nós vamos ficar amigos no Facebook e você faz lá o seu comentário, dá lá a sua opinião. Enfim, nós vamos interagir, vai ser muito legal, vai ser muito gostoso receber você lá no Facebook. Esse programa tem transmissão simultânea, você está assistindo agora, está concomitantemente passando no site www.guarutv.com.br. E este programa é inédito e amanhã nós temos reprises no canal 8 e no canal 22. Antes de começar esse programa, eu quero pedir desculpas a você, porque ontem nós tivemos um problemazinho aí com o áudio, mas tudo solucionado, com certeza hoje o programa já vai estar em ordem e acontecem, né? Acidentes acontecem, às vezes você tem um problema aqui, um problema ali, mas nada que não seja superado. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade. Vice-presidente estadual do PPL, que é um partido que vem crescendo muito no estado de São Paulo, em todo o Brasil, que já vem com propostas novas, com pessoas já se propondo a disputar eleições, e também é um político com quem nós podemos conversar, dialogar, trocar ideias, uma inteligência fantástica, uma sumidade no assunto política, que com certeza vai engrandecer muito a nós todos que, tanto que estaremos aqui conversando com ele, quanto você que estará nos assistindo em casa. Estou falando do Guilherme Cruz Costa, que é uma pessoa fantástica, com quem eu tenho aprendido muito. Como é que vai? Boa noite, Guilherme, tudo bem com você? Boa noite, Jonas, muito prazer. Quero comentar a Guaru TV, quero também parabenizar o programa, né? Um programa de produção municipal, regional. Acompanho o seu programa há um certo tempo, vejo a qualidade, a responsabilidade tratada com essa comunicação. Para mim, isso me traz uma honra, um prazer, uma satisfação. Quero me colocar à disposição e agradecer as palavras carinhosas, generosas. O Guilherme está sendo modesto, ele realmente é um ícone. Guilherme, falando de política, nós estamos tendo aí essa movimentação no Brasil, primeiro em torno de uma Copa do Mundo. Segundo, junto com a Copa do Mundo, vem manifestações anti-Copa do Mundo, como nós tivemos no ano passado contra a passagem de ônibus, enfim, essa movimentação toda. E no último sábado, nós tivemos em São Paulo uma manifestação que foi contida pela Polícia Militar, fazendo um cerco em torno dos manifestantes, coisa novidade para nós, mas que se faz na Europa, principalmente, já desde 1981, quando nós tivemos aquela manifestação na Holanda, e a polícia teve essa estratégia, depois acabou ficando até uma coisa corriqueira por lá, e alguém fez a lição de casa e fizeram isso em São Paulo. Por um lado, contiveram a manifestação, evitaram quebra-quebra, etc. e tal, mas por outro lado também feriram um preceito constitucional, porque você fez uma coisa, tomou uma atitude de um ato subjetivo, que ainda não havia acontecido. Como é que você viu tudo isso? E essas manifestações levam a quê? Em primeiro lugar, eu acho que as manifestações é um resultado da democracia. As manifestações, ela repercute, ela revela um grau de consciência política na sociedade, um processo democrático. Isso vem crescendo, vem se aprofundando. Nós temos que fazer um forte diferença de análise. O que é manifestação, o que é vandalismo. Então, acho que a população brasileira, o povo brasileiro, lutou durante muitos anos para que você estivesse no Estado de Direito, no Estado democrático. Que você tivesse o direito de expressar os seus pensamentos, as suas crenças. Isso todo o Brasil apoiou, todo o Brasil, acredito, não tem nenhuma rejeição ao processo democrático, ao aprofundamento do processo democrático. Agora, o que não pode haver é você se apoderar, você se aproveitar dessas manifestações para você, como se dizer, infiltrar
pessoas que não esteja exatamente comprometido com o Estado de Direito. Você pode manifestar as suas contrariedades, você pode manifestar os seus pensamentos, pode manifestar as suas posições políticas de maneira pacífica, de maneira ordeira, de maneira democrática, respeitosa. Né? Quando você adquire, quando você faz uso do braço da violência, você termina comprometendo o verdadeiro sentido da manifestação, das reivindicações, e você afasta os verdadeiros interessados em participar da manifestação, que é a grande maioria da população. Mas, pela oportunidade, no Rio de Janeiro ficou comprovado de que haviam pessoas ali naquela manifestação que estavam sendo pagos, no caso do Rio de Janeiro, um caso isolado, mas no Rio de Janeiro, é uma pessoa ligada ao PSOL, uma moça que tem o codinome de Sininho, né, o nome dela não sei o que lá, Quadros, codinome Sininho, apelido Sininho, e essa moça ficou comprovado que ela pagava para aqueles manifestantes, aqueles rapazes, inclusive, que dispararam um foguete que atingiu o cinegrafista da TV Bandeirantes. Eles disseram que foram convocados por ela, que foram remunerados de uma certa forma. Isso deturpa essa questão de manifestação? Isso implica em que pode estar atrás disso um movimento de desestabilização política? Eu acho que nós temos que ter cuidado com as informações quando diz que as manifestações são pagas. Não, manifestação não. Algumas pessoas pagas para começar um quebra-quebra. Eu acho que temos que ter cuidado em relação a isso, porque há interesse também, tempos atrás, quando os trabalhadores, os sindicalistas, etc., tal, para desmoralizar as mobilizações, para desmoralizar as manifestações, havia também insinuações. Mas é um regime de exceção, né, doutor? Sim, exatamente. Que havia, hoje não é. Que havia pessoas que eram pagas, etc., tal. Isso é muito ruim. Sim. Porém, se isso for verdade, isso é uma questão muito grave. Se isso for verdade, isso é uma questão muito grave. Eu acho que o Serviço de Inteligência, a polícia, os órgãos de segurança estão apurando. Eu acho que a imprensa está fazendo um papel importantíssimo, né, de deixar claro a quem interessa uma manifestação pacífica e a quem interessa deturpar, deformar, desviar o interesse de uma manifestação pacífica, para que isso se transforme num combustível de revolta e até de viabilizar o próprio processo democrático. Né? Então, eu acho que essa denúncia é grave. Eu não tenho dados que procurem comprovar se isso é verdade ou não. Eu acho que, se for verdade, eu acho que é um desvio de conduta, de ação extremamente prejudicial ao próprio movimento, à própria democracia, mas eu não acredito que essas manifestações venham a comprometer o verdadeiro espírito de reivindicação do povo brasileiro, da nação. Existem muitos problemas que precisam ser realmente... Você vê um descontentamento hoje com o que nós chamamos de governo central? É uma satisfação, exatamente porque o Brasil ele vinha num ritmo de crescimento, num ritmo de distribuição de renda, de políticas sociais, de avanço da economia, da melhoria do salário, da melhoria do mercado interno, da redução dos juros, do prestígio à indústria nacional, prestígio ao próprio trabalhador. Havia um crescimento, havia uma dinâmica, existia um ritmo no Brasil. Isso foi interrompido. A população que vinha num ritmo de conquistar uma série de situações de melhoria nas suas condições de vida, a expectativa é que isso melhorasse mais ainda, que avançasse isso aí. Então, uma certa frustração hoje no Brasil por conta desse processo que está sendo interrompido por uma série de razões. Né? Motivos que o governo federal tenta explicar. Não consegue? Não consegue. A situação tem se agravando cada vez mais. Eu acho que há até uma divergência interna no governo, na cabeça do governo, de que forma que o país tem que ser conduzido e para onde o país não Deixa eu jogar de inimigo aqui. Pode estar havendo uma movimentação para que, olha a loucura que eu vou colocar aqui, para que haja
um certo receio do povo quanto à continuidade da atual presidente para facilitar a volta do ex-presidente? Pode estar vendo isso, porque nós sabemos como é que funciona em torno de um governo, os cargos, as amizades. Então, de repente, fala assim, puxa vida, com outro governo, com outro presidente eu estava bem, hoje eu estou num escalão menor, ou nem estou, seria importante que voltasse aquele e começa um certo trabalho de desestabilização. Você acredita nisso? Eu acho que as manifestações, ela não reflete a contradição dos interesses do governo. Eu acho que as manifestações refletem as contradições da sociedade, das insatisfações que estão ocorrendo na sociedade. E poderia estar até o próprio presidente Lula, no comando do país, se estivesse aplicando essa política econômica, que está comprometendo o crescimento, está comprometendo o desenvolvimento, eu acho que haveria manifestações, haveria reivindicações, haveria protestos. E ele foi vítima também, quando o país demorou de deslanchar, de definir exatamente qual era o rumo do Brasil, para onde queríamos ir no Brasil. Deveríamos prestigiar o mercado interno, que foi a grande questão. O país, o governo Lula chegou a crescer quase 8%, chegamos agora patinando em 1,5%. É o tal do PIBinho. Até 1,9 e tal. Então, eu acho que a sociedade, o brasileiro, os trabalhadores, né, vê as condições de crescimento, as condições de melhoria da sua vida, está cobrando dos governos que avance, que melhore. Eu acho e como é que você viu essa movimentação em torno da construção de um blocão com 252 deputados federais querendo fazer uma espécie de um bloco de reivindicações para buscar melhorias para os seus posicionamentos, no caso PROS, PMDB e outros partidos que montaram essa estrutura. Você acha que isso é positivo ou isso pode ser mais um motivo de entrave para o governo atual? Na verdade, eu acho que sempre houve, em determinados momentos de qualquer governo, o próprio Itamar Franco, o governo do Lula, Sarney, chega a determinado momento que os partidos passam a não ser atendidos nas suas reivindicações, e ele sozinho não consegue, como assim dizer, encurralar o governo. Ele sozinho. O PMDB sozinho, com toda a força que tem, com todo o tamanho que tem, as suas reivindicações, os seus espaços políticos, o PMDB entende que deveria ter, como outros partidos também pensam dessa forma, procura em determinado momento se juntar para criar uma pressão em cima do governo federal para que suas reivindicações sejam atendidas, como emendas parlamentares, obras nos estados. Mas isso chega a perturbar ou é uma coisa normal da política? No Brasil, isso tem sido uma coisa quase que contínua. Teve lá na época do Sarney, ali foi criado o Centrão, aliás, o Centrão, na transição, né? Foi criado o Centrão, o próprio Tancredo, né? Junto com o Vilela. No próprio final do governo militar aconteceu isso, quando eles fizeram um bloco para ir ao Congresso Nacional e não votar no candidato que era apresentado pela Arena na época. Normalmente a pauta do Congresso Nacional ela fica congestionada, né, uma série de projetos. O projeto de interesse do governo sai na frente, né, o projeto de interesse dos estados, no caso, sempre fica em segundo plano. Estados, dos deputados e senadores, fica em segundo plano. Chega em determinado momento que o governo federal corresponde com a sua expectativa junto à nação, só que os seus deputados, os seus senadores nos seus estados são cobrados. É isso aí, e aí tem que certamente, logicamente. Nós vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos para o segundo e último bloco do programa Do Jeito do Jonas. Olá, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa, que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Para entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas.
Você pode também entrar em contato conosco pela minha página pessoal do Facebook, é só colocar Jonas Grebe que você encontra a nossa página. Temos transmissão simultânea pelo site www.guarutv.com.br e amanhã nós temos esse programa reprisado tanto no canal 8 como no canal 22 da Guaru TV. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei esse ícone da política regional, que é o nosso amigo Guilherme Cruz Costa, e esteve já como secretário interino de governo aqui na cidade de Guarujá, ocupa sempre posições de assessor, estrategista, assessor estratégico, porque ele é um estrategista e que hoje está aqui nos brindando com seus conhecimentos políticos. Guilherme, o PSOL ontem lançou o senador Randolfo Rodrigues como candidato a presidente da República. O PSC lançou o pastor Everaldo Pereira, que já pontuou nessa última pesquisa agora com 3%, que é bastante para o PSC, né, importante. Nós já temos o Eduardo Campos, do PSD, que é candidato com a Marina Vice. Nós já temos o Aécio Neves, que é candidato pelo PSDB. A própria presidente Dilma, que tem vontade de ser candidata à reeleição, se bem que parece que o ex-presidente também está ciscando na área. Mas, com esse quadro, temos chance de dar uma guinada para uma coisa mais conjuntural, para as necessidades mais básicas do país? Eu acho que o quadro dessas candidaturas só enriquece o processo democrático. Né? Claro. Eu acho que partidos menores, né, supostamente menores, estão lançando seus candidatos, certamente não vai ganhar as eleições. É uma forma de você apresentar o seu programa à sociedade, é uma forma de você estabelecer um diálogo com a sociedade, fortalecer o partido. Eu acho que o processo eleitoral é um momento ímpar, um momento privilegiado de você se apresentar enquanto partido político. Eu acho que a democracia só ganha. Certamente, e mesmo que esse partido não tenha perspectiva de vitória, mas vai contribuir na pauta, na agenda nacional. Quem ganha é o Brasil. Eu acho que vai sair propostas do candidato a presidente do importante, vai sair propostas do PSC, o Eduardo Campos está colaborando com essa discussão, o Aécio também está colaborando com a grande experiência, que foi senador, né, o governo federal com a candidatura da Dilma. Então eu acho que o Brasil vai ganhar com isso. Você gosta do nosso sistema eleitoral, da forma como é feito? Nós estamos ainda patinando, nós estamos começando, nós temos pouco tempo ainda de democracia. Eu acho que o sistema democrático eleitoral, eu acho que ele corresponde com a realidade. Precisava fazer algumas mudanças, né, principalmente em relação ao financiamento de campanha. Sabe que o financiamento de campanha, ele termina comprometendo a governabilidade. Nós estamos vendo aí agora os resultados dos processos que estão sendo feitos no tribunal, e só revela este modelo, esse tipo de estilo de Qual seria o ideal, na sua opinião? Eu acho que deveria ter uma participação maior, um controle maior do Estado. Deveria ter um controle maior sobre recursos eleitoral. Acho que está em debate, está em aberto. A reforma política que foi querida no ano passado não chegou a ser aprovada no Congresso, exatamente porque não tem interesse em se discutir de que forma que são financiadas as campanhas. É dali que você compromete os governos. Alguns governos sérios, que têm seus apoios, não se curva a isso. Está subordinado a esse apoio. Mas na maioria das vezes, esses apoios, ele cobra lá na frente o dobro. Ontem o Júnior... Paga o povo, não é? O Júnior da empresa JBS, o Júnior é o filho do proprietário, que faz parte também do contrato social da JBS, está lançando a sua candidatura a governador de Goiás. E ontem, isso é público, estão em todos os jornais, ele contratou os trabalhos de uma agência de publicidade, não importa aqui quem é o publicitário, mas é um desses de renome, contratou um publicitário por 30 milhões de reais. Quer dizer, já tem aí subsídios de monte para o Ministério Público começar a analisar. Porque se ele, antes de ser lançado candidato para uma pré-candidatura, já paga 30 milhões de reais para um publicitário,
e isso é notícia pública e notória, está em todos os jornais do país hoje, porque eu acho que é um escárnio, uma situação de saúde, uma situação de transporte, de mobilidade urbana, que nós temos problemas terríveis. E alguém, para se lançar um pré-candidato, gasta 30 milhões, já é sinal de que essa campanha vai ser bilionária. Você não acha que tem coisa errada nesse sistema eleitoral, que alguém possa usar dessa força para se promover numa pré-candidatura? Imagina o que ele vai fazer na candidatura, então. Muitas vezes, esse abuso do poder econômico se volta contra você mesmo. Não é o vetor que determina politicamente se um candidato vai ganhar ou não. Nós tivemos um exemplo aqui na nossa cidade, a prefeita Antonieta, no primeiro mandato. Ela não tinha recurso. A sua certidão era a sua credibilidade, era a sua moral, a sua história. O patrimônio era imaterial. Mas é atípico, né? Sim, quero dizer... Isso é atípico, isso não é uma coisa que você vê em todo lugar. Sim. Acontece uma vez. Sim. Quero dizer o seguinte, não dá para subestimar a importância política, da consciência política. Claro. E muitas vezes, nós temos candidatos aqui, que eu não vou citar o nome, nem devemos, aqui em São Paulo, e é muito rico, tem muito dinheiro, mas nunca ganhou no voto em São Paulo, para governador. Nunca. Ganhou para prefeito uma vez. Nunca ganhou no voto. Não. E é milionário. Então, se o dinheiro determinasse, ele influencia. Influencia e como influencia. Mas não é o determinante, não é o fator principal. Estou dando esses dois exemplos. Claro. Aqui na nossa cidade. 2 processos eleitorais, dificuldade financeira muito grande. Mas a credibilidade da prefeita, o compromisso, a sua seriedade, é o que determinou. E a população percebe isso e define isso. Já que você tocou em nossa cidade, deixa eu dizer uma coisa. Nós temos aqui uma Baixada Santista que, a grosso modo, comportam, contando aí o Vale do Ribeiro e tal, 29 cidades. São 9 cidades na Baixada Santista, propriamente dito, e aí nós vamos estender um pouco mais até Cajati, nós vamos chegar em 29 cidades, 29 municípios. Se somarmos os 29 municípios, nós vamos ter aproximadamente 3,5 milhões de eleitores, que é muito eleitor. E nós hoje, praticamente, temos 2 deputados. Porque um que foi eleito é secretário permanente, aliás 2, né? Porque o Márcio França também sempre está como secretário. Um virou prefeito, que é o de Santos, o Barbosa virou prefeito. Enfim, Guarujá, por exemplo, tem segundo turno, não sei se você sabe disso, mas é a única cidade do Brasil que tem segundo turno e não tem um deputado. Osasco, por exemplo, tem 4 deputados federais no município e tem 9 estaduais no município. Nós não temos nenhum. Então, quando nós temos dificuldade com segurança, com saúde, enfim, quando nós temos dificuldades no município ou na Baixada Santista, que tem agora uma notícia de 94% do aumento de roubos, eu não estou falando de furtos, estou falando só de roubos, que é mediante violência. Cresceu 50%. Então, você veja, essa falta de quem brigue por nós, essa falta de representatividade, essa falta de deputado na região, vem de onde? E qual é a nossa esperança? O que nós vamos fazer na próxima eleição? Você já pensou nisso? Todos os anos, todas as eleições, eu tenho acompanhado isso ao longo desse tempo, há uma discussão forte de que nós devemos dar preferência aos candidatos da região. Sim, porque quem vai brigar por nós é isso. Exatamente, exatamente. Aí vem a questão da força do poder econômico. Muitas vezes, o candidato que é defendido pela região, ele não tem como subsidiar financeiramente determinados cargos eleitorais que estão acostumados a vender seu passe, para candidato a deputado estadual de fora para segurar sua campanha, vereador, disso, tudo lá na frente. Então termina havendo um compromisso com candidatos de fora, no sentido de viabilizar um projeto seu próprio lá na frente. Eu acho que a tribuna tem feito um trabalho sobre isso, todas as eleições tem isso, conscientizar a população que é necessário que a sua região, que a sua cidade tenha o seu representante, que você não precisa ficar batendo na porta. Tem um fato interessante em Brasília, uma vez eu estava em Brasília, assim, não vou citar também o deputado que eu presenciei, extremamente constrangedor, quando uma equipe lá foi fazer uma reivindicação lá em Brasília e procurou um deputado. Aí, na hora que chegou para falar com ele, ele falou assim, não, mas você é da onde? Não, eu sou Paraná. Não, eu Paraná você eu não mexo lá. Não
mexo lá. Então você vê, o deputado federal mais votado na cidade do Guarujá na última eleição foi o Tiririca. Aí nós temos aqui esse aumento de criminalidade tremendo, vamos lá buscar o Tiririca. O Tiririca nem sabe onde é Guarujá, entende? Aí nós aqui votamos em gente de cidades que estão a 400 quilômetros daqui. Contrata aqui alguém que quer ser vereador na próxima eleição e essa pessoa coloca o seu trabalho à disposição de um deputado desconhecido e faz um trabalho tremendo e faz 1000 votos. Parece pouco, mas são 1000 votos que faltam para a nossa cidade na hora de você reivindicar. E o que acontece? Quando a prefeita precisa de alguma coisa, ela se torna nosso deputado estadual, está sempre na Assembleia brigando pela cidade, ela se torna nosso deputado federal, está sempre em Brasília brigando pelas nossas necessidades, porque nós não temos alguém que bata o pé e que grite pelo Guarujá. O Guarujá especificamente, nós não temos aqui, nós somos a única cidade do Brasil que tem segundo turno, tem 200 mil eleitores e que não tem um deputado. Porque 200 mil eleitores não tem um deputado, eu acho que também é incompetência dos nossos políticos que não têm sabido fazer com que as pessoas tenham essa credibilidade, essa vontade, essa força de votar no nosso candidato. E se você espalhar isso para a Baixada Santista inteira, você vai ver que o quadro é o mesmo. Nós não temos representatividade na Baixada Santista. Então nós precisaríamos, Guilherme, até como liderança, como que você é, começar a pensar nisso. Como é que nós vamos fazer para dizer ao nosso povo, nós precisamos de representantes. É muito melhor um deputado ruim daqui, porque você encontra ele na padaria, você encontra com esse camarada na feira, você encontra com esse camarada no pedágio, em algum lugar ele vai estar se ele é daqui, do que você eleger alguém que mora lá em São José do Rio Preto, que mora lá em Ribeirão Preto, que mora lá em Penápolis, lá sei lá onde, que nem sabe que o Guarujá existe. Agora, como é que se faz isso? Eu acho muito importante a sua observação e ela nos remete a gente fazer uma retrospectiva lá atrás, que a nossa cidade, com um índice de eleitores menor, já elegeu 2 deputados estaduais. Isso, tivemos 2 estaduais e um federal ao mesmo tempo. 2 estaduais e um federal há muito tempo. Isso. Houve uma discussão interna política na cidade, onde foi mostrada a importância de eleger esses 2 deputados. E perdemos esse time. Federal, perdemos esse time. Eu acho que essa coesão política, esse interesse político que havia alguns anos atrás, foi perdido. Também as influências externas de vários candidatos, aumentou também o número de candidatos que estavam aqui na cidade. Também havia um cinturão de proteção. Havia isso. Que a Polícia Militar fez lá em São Paulo para não ter manifestação. Exato, havia um cinturão, havia políticos aqui na cidade que convencia os cabos eleitorais, tal, de que isso era prejudicial à cidade, que era importante você trabalhar em torno desse cinturão. Isso deu resultado. Bom, eu acho que essa discussão reinicia nesse processo eleitoral. Eu tenho ouvido várias pessoas falar sobre isso. Agora, cabe ao eleitor, cabe a você que está assistindo, perceber a importância de sua cidade e o seu representante na Assembleia e na Câmara Federal. É isso aí, Guilherme. Infelizmente, a censura está nos chamando. A censura aqui chama-se tempo. Deu tempo, acabou. O que o meu produtor lá, o Michel, está dizendo é que eu posso te dar 30 segundos para você falar tchau. 30 segundos é muito tempo em televisão. Eu fui muito grato, agradeço bastante a programa. Desejo que a cidade cada vez mais esteja afinado com o programa, tenha recebido o carinho e o respeito para mim é muita satisfação, eu estou à disposição. Quero você aqui muitas outras vezes. Se quiser. Muito obrigado. Opa, quero o Guilherme aqui muitas outras vezes, porque é uma pessoa que pensa e nós precisamos de pensadores. Precisamos de inteligências a serviço da nossa política, a serviço da nossa cidade. Até você que não gosta de política. Quem decide o que você come no almoço é o político. Infelizmente é assim. Muito obrigado, foi uma honra muito grande ter você aqui. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.